Dando continuidade à exposição do livro Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos abrir no capítulo 9. Nós terminamos no último domingo, no verso 13, e agora nós vamos subdividir a sessão de novo. Nós vamos do verso 14 até o verso 18, depois de 19 em diante nós abordaremos no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. 14, capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém. Vamos à presença de Deus, oração mais uma vez, irmãos. Ó poderosíssimo Deus, quem não tem diante da tua presença? Quem não tem diante da certeza de que a nossa salvação repousa nas tuas mãos, mas ao mesmo tempo, quem não se regozija, Senhor Deus, em saber que as tuas misericórdias nos alcançaram? Então, Senhor, faz ouvir a tua voz nessa noite, essa voz poderosa que acalenta o coração dos eleitos, e que aqueles que não te conhecem ainda se sintam, Deus, independentes diante de ti, e assim clamem por socorro nessa noite, e clamem por socorro diante do Senhor. Senhor é bom, Senhor acorde o seu povo, e aqueles que invocam o teu nome. Desvia os nossos olhos, glorifica o teu nome e abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa história eu já contei aqui na igreja uma outra oportunidade, mas eu penso que ela é importante para nós entendermos um pouco do que nós vamos tratar nesse texto. Quando nós morávamos nos Estados Unidos, ali na cidade de Anderson, que é bem próximo de Greenville, onde nós estudávamos, ficávamos 40 minutos de carro de lá. Então, nós matriculamos nossos filhos pelo segundo ano numa escola clássica cristã que tinha lá, e a condição que nós tínhamos naquele momento, nós teríamos condição de bancar os estudos dele nessa escola clássica. Ele estudava por um período, quase uma fase. Depois, quando fomos fazer a matrícula de novo, a gente assina um contrato. Nesse contrato diz assim, que nós estamos antecipando o pagamento da matrícula até para poder garantir a vaga da criança no outro ano, mas diz lá o contrato que a lei diz o seguinte: se você não der continuidade e no ano seguinte você não matricular o filho, esse dinheiro não vai ser ressarcido. Isso você assina, você concorda com o contrato, você assina da sua parte, eles assinam, e nos Estados Unidos é isso: contrato fechado, acabou, não tem do que reclamar, está fechado o acordo, não tinha para quem brigar. Aconteceu um imprevisto, né? Quer dizer, foi melhor nessa época.
Nós mudamos mais para perto de Greenville, bem perto de Greenville mesmo, a cidade é mais próxima, então não teríamos condições de mais ter as crianças ali. Então eu liguei para o diretor da escola, que tinha ascendência coreana, mas era americano, já da segunda geração, mas ele tinha de origem coreana. E ele então ouviu de mim isso, que nós estávamos mudando, e eu gostaria de saber se havia possibilidade deles ressarcir o dinheiro, porque era necessário para mim, estudante, coisa e tal. Ele disse, mas a lei, você sabe da lei, diz que você não tem direito. Aí eu repliquei a ele e disse, eu não estou pedindo pelos meus direitos. Eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que você é justo no que você vai fazer. Eu sei que você é certo na sua decisão. Então eu não estou pedindo para o senhor seguir a lei, porque se eu seguir a lei eu estou morto. Eu estou pedindo para o senhor ser misericordioso comigo. Ele se assustou na hora, ele não esperava que eu fosse usar esse tipo de linguagem, apesar de ele ser um crente. Então eu peguei ele meio de surpresa com esse tipo de pedido. Ele disse, só um minuto por favor, eu vou levar para a secretaria e vou reunir a congregação e amanhã eu ligo para você para ver qual foi a decisão que nós tomamos. Pouco tempo depois, assim, 2 horas depois, ele me liga dizendo, passe na administração e pegue seu cheque, está lá na porta, Deus abençoe na sua vida, tá lá. Existe um fator aqui interessante, é que às vezes nós nos esquecemos exatamente qual é a nossa situação diante de Deus. Então nós alegamos muitas coisas nas nossas relações, na nossa relação com Deus. Alguns direitos que nós achamos ter diante de Deus. E o que a Escritura vai nos ensinar claramente é que eu não tenho direito algum. Eu não tenho como clamar por justiça se eu estou debaixo de juízo. Eu não tenho como clamar por justiça se eu estou debaixo de condenação. Eu tenho que clamar por misericórdia. Agora Davi, quando cometeu o pecado grave que nós sabemos na história, ele começa a oração no Salmo 51 dizendo, Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, Senhor, me ouve, pela multidão das tuas misericórdias. Ele não pede a Deus, Senhor, seja justo comigo. O Senhor sabe como eu sou rei, eu tenho feito o melhor para ti. Não. Ele já disse isso antes, nos capítulos anteriores de Romanos. Ele disse, a lei é dada para aquele que está debaixo da lei. E a lei tem uma finalidade para que todo homem se cale diante de Deus. E ele seja declarado justo. Porque todo homem é mentiroso diante de Deus. A lei é clara quanto a esse aspecto. Não há o que fazer quanto a essa declaração. Não há injustiça da parte de Deus. Que essa é a pergunta que vem. Nós estamos vindo de uma narrativa que anteriormente disse que Deus escolheu dentre 2 crianças que estavam no ventre da mesma mãe. E esse Deus disse, eles não tinham feito bem ou mal ainda quando Deus escolheu um para que o propósito da eleição fosse revelado. Então imediatamente alguém poderia dizer, Deus é injusto. Deus é injusto. Então Paulo começa já sabendo que essa é uma lógica inequívoca, já sabendo que essa é uma maneira do pensar do homem, do raciocinar do homem, ele já antecipa a questão. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? Ele responde de modo nenhum. O que me intriga nesse texto, irmãos, é que Paulo não vai discutir sobre justiça. Ele diz, Deus diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não há justiça, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Veja, é justiça ou misericórdia que ele está tratando? Paulo disse, há injustiça da parte de Deus? Não. Porque veja uma coisa, irmãos, os atributos de Deus, eles são sempre presentes com Ele. Deus nunca age sem ser justo. Deus nunca age sem ser santo.
Ele nunca se desapega de um aspecto do seu ser para agir em relação a outro. Ele é perfeito em seu ser, não há partes no seu ser, e ele não separa os atributos, é o seu todo. Mas misericórdia é o ato da bondade de Deus em que ele mostra isso para alguns e não para outros. Ele age com justiça com todos. Esse é o tom de Paulo. Deus é justo todo o tempo, mas ele não é misericordioso para com todos. Ora, ele não age misericordiosamente com todos, mas ele é justo. Não diga que Deus é injusto, por uma razão simples: pelo fato de que você está morto, pelo fato que você vive para desagradar a Deus, pelo fato que você quebra a sua lei, pelo fato que você vive para você mesmo. Você não tem do que se queixar, não diante de Deus. O caminho vem um pouco anterior a isso, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, no verso 12. Paulo vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos porque todos nós morremos em Adão. Todos nós morremos porque todos nós pecamos em Adão. Significa que todos nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Não há aqui uma ordem em que existe um grupo dentre os homens que nascem por geração natural, ordinária, como diz o nosso catecismo. Não há ninguém que nasça dessa terra por geração ordinária, isto é, que nasça de mulher, que não esteja morto. Ninguém nasce sem estar morto nessa terra. É por isso que quando o catecismo fala geração ordinária, ele está excluindo Cristo. Adão não é a cabeça de Cristo. Adão é a cabeça de toda a raça humana, mas Adão não é a cabeça de Cristo. Cristo é o segundo Adão, e ele então tem os seus representantes, que foi aqueles que o Pai lhe deu para redimir os seus eleitos. Todos nós que nascemos nesse mundo de geração ordinária, que nascemos de mulher, exceto Cristo, que nasceu por obra do Espírito Santo, todos nessa terra nascem mortos nos seus delitos e pecados. Estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da maldição de Deus. Porque isso foi para onde o pecado nos trouxe quando caímos em Adão. Para o estado de pecado e miséria, como diz o nosso catecismo também. Um estado de pecado e miséria. É aqui que nós estamos. Esse é o lugar que nós nos encontramos. Essa situação de todos os que nascem nessa terra. Como Deus pode ser injusto? Se você está apelando para a justiça, então ninguém vai ser salvo. Eu preciso apelar para a misericórdia. Eu não estou falando dos meus direitos. Eu estou falando da tua compaixão e misericórdia. Martin Lloyd Jones faz uma distinção entre compaixão e misericórdia bem interessante. Ele diz que compaixão é um ato do coração, um sentimento do coração. É o apiedar-se, eu ter uma visão compassiva do próximo. É a empatia. Mas ele diz a misericórdia é a ação. É arrancar o homem da miséria. É não dar a ele aquilo que ele merece. Porque a justiça requer punição. Então ele deu o seu filho para que fosse punido em nosso lugar. Ele é justo. Ele não salva um sem que a sua justiça seja satisfeita. Ele é justo. Thomas Boston, comentando sobre o pacto das obras, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que era um pacto que não tinha misericórdia, porque ele é um pacto que não previa perdão de pecados. Pelo contrário, o pacto dizia: se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer.
Então não havia no pacto a previsão de perdão, de misericórdia. Por isso então, ele diz, por isso então é que quando Adão peca, todos morrem com ele. Esse é o estado que nós nos encontramos, irmãos. Um estado de morte, todos nós caímos em Adão. Estamos em pecado e miséria. Pecado e miséria. O texto que responde à pergunta, caso há injustiça da parte de Deus. A resposta de Paulo, como sempre na carta, é de modo nenhum. De modo nenhum. Deus não é injusto. Agora o apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, ele vai levando o seu argumento adiante, não é? Ele leva o seu argumento adiante. Ele vai tentar mostrar, e vai mostrar para a gente, com base no Antigo Testamento, como ele tem feito aqui. O argumento é imbricado, veja só, ele faz uma declaração, ele fundamenta isso no Antigo Testamento, e sempre usando Davi, o rei de Israel, Abraão, o pai de Israel, Moisés, o grande legislador. Então ele usa esses personagens continuamente, para que o judeu claramente tivesse consciência de que era essa a interpretação deles da Escritura. E mais uma vez agora, ele vai se apegar a Moisés, agora ele vai citar Moisés. Não é? Ele vai citar Moisés dizendo, quando o texto lá, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Eu preciso voltar a esse texto na origem dele. Esse texto é citado, não é? Lá em Êxodo, no capítulo 33. Mas vamos lembrar dessa história. Você vai abrir sua Bíblia e eu vou recontar a história um pouquinho para você. Volte com a sua Bíblia lá, para o capítulo 32 de Êxodo. Depois a gente faria o 33, mas vamos acompanhar um pouco o raciocínio de Paulo acerca desse tema. Não é? E aí isso é importante porque o fundamento que Moisés levanta para chegar a essa conclusão, o que Deus vai dizer ali, é muito importante entender a história para compreender o que está acontecendo. E aí eu faço um parênteses rápido. Eu já disse isso uma vez e repito. O grande teólogo da teologia bíblica, chamado Gerhardus Voss, ele define uma tese que diz o seguinte: Deus não se revela numa universidade ou numa escola, Deus se revela num pacto. É por isso que você vai encontrar tensões quando você lida com a ideia de que Deus se revela numa universidade, como que Deus estivesse falando de tratado teológico simplesmente, você sempre vai ter um extremo ou outro. Mas no pacto, todas essas questões se encontram. Justiça e misericórdia, a ira de Deus e a bondade de Deus. É só no pacto isso faz sentido. Fora do pacto isso é estranho. O homem diz, Deus é justo. Fora do pacto. No pacto, Moisés diz, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E veja então como funciona. Êxodo 32, início do capítulo 32, o povo começa a reclamar de Arão, porque Moisés havia subido ao monte e já se passaram 40 dias e eles não ouviram falar nada dele. Então eles ficam angustiados com isso e começam a pressionar Arão para que Arão faça um bezerro de ouro. Faça-nos um Deus que vá diante de nós e o Deus que nos libertou do Egito. Eles começam a fazer isso e Arão, pressionado por eles, resolve fazer. E disse, olha, traga para mim as argolas das suas orelhas, tudo que vocês têm. E aí eles trazem e ele faz um bezerro de ouro. No verso 5, ele diz, amanhã será festa ao Senhor. Eles estão diante de um bezerro, adorando a um ídolo. Mas dizendo, esse é o Deus que libertou vocês do Egito. Eles estão adorando ao Deus verdadeiro, por meio de imagem, por meio de idolatria. No verso 6, você vai perceber que eles oferecem sacrifício pacífico, sacrifício de holocausto, tudo isso eles oferecem a um animal, que é designado a Deus. Então,
Deus diz o seguinte: desce depressa, Moisés, desce depressa, porque o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. Interessante essa linguagem que tu tiraste, né? O Senhor, essa é uma linguagem de quebra de pacto. Porque o pacto é: eu sou teu Deus, tu és meu povo. O Senhor diz que tu tiraste, não que eu. Eles não são meus, eles são teu. Tanto é: sai da minha frente, que eu vou destruí-los agora. A linguagem intrigante: sai da minha frente, porque eu vou destruí-los. Moisés diz: não faça isso, Senhor. Lembra-te de Abraão, lembra-te da aliança que tu fizeste, lembra-te do teu glorioso nome. Aí na sequência do texto, Moisés perdoa o pecado do povo. Moisés clama ao Senhor: Senhor, vá conosco, porque Deus havia dito: eu vou perdoar o pecado deles, mas vocês vão sozinhos. Eu vou enviar um anjo e não vou com vocês. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos daqui. O que é que nos diferencia do mundo? Não é o fato do Senhor andar no nosso meio. Como nós andaremos sem ti? Não faz sentido para nós. Aí na sequência, Deus perdoa o pecado deles e Moisés diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Capítulo 33, verso 18 e 19. Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Aí o Senhor diz: eu mostrarei a minha bondade. Eu mostrarei a minha bondade. O interessante, ele não mostra a glória, ele mostra um atributo. Eu vou te mostrar a minha bondade. E a bondade é essa: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Essa é a minha bondade. O Senhor é bom, esse é um atributo. Mas o aspecto da bondade é a misericórdia. E Ele só mostra a sua misericórdia a quem Ele quer. Vocês eram dignos de morrer ali. A minha ira ia destruir vocês ali. Eu ia apagar a história de vocês desse mundo. Mas por causa do pacto que eu fiz com Abraão, lembre-se, irmãos, lembre-se, por causa de Abraão aponta para Cristo, por causa do pacto que eu fiz com Cristo, com a segunda pessoa da Trindade, com meu Filho. Por causa disso, vocês não serão destruídos. Ao invés de mostrar minha ira, eu mostrarei a minha misericórdia. O Senhor tem o domínio nas mãos. Em nenhum momento eles questionaram dizendo: Senhor, isso é injustiça. Eles pediram: Senhor, perdoa o nosso pecado. E exatamente esse é o fim. O fim não é causar na mente racional do homem uma lógica que conflita com Deus, dizendo: então Deus é injusto. É para levar ao entendimento de Israel: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor é justo.
E se o Senhor nos desse aquilo que nós merecemos, nós estaríamos destruídos agora. O Senhor quis mostrar a sua misericórdia. A lógica do apóstolo Paulo, irmãos, em citar essa narrativa, é para provar de uma vez por todas que Ele é justo, mas age com misericórdia com aqueles que Ele quer agir com misericórdia. Lembra de uma parábola no Novo Testamento? O dono de uma vinha, certa vez, contratou trabalhadores para trabalhar nela. E ele fez assim, contratou logo no início da manhã e fez um acordo: vou lhe dar uma hipótese, R$100, vamos botar nesse princípio, R$100 a diária. Ele contratou a pessoas algumas pessoas 9 da manhã e disse: vou lhe dar R$100. Contratou pessoas meio-dia para trabalhar naquele dia, eu vou lhe dar R$100. E contratou algumas pessoas no final do dia, já terminando o tempo de trabalho, e disse: eu vou lhe dar R$100. Terminou o dia, vieram todos à presença dele e disseram, ele então começou a pagar, e os que começaram cedo disseram: olha, Senhor, isso não é justo. Ele disse: não, eu fui justo contigo, eu disse que pagaria 100, acaso não posso usar eu de misericórdia e dar o valor que eu quero a quem eu quiser? O dinheiro é meu. Eu quero dar para aquele que trabalhou apenas uma hora o mesmo valor que eu dei a você que trabalhou o dia inteiro, porque eu fui justo, o acordo foi feito. Eu não estou tirando nada do nosso acordo. A imagem é essa. A lógica é essa: o Senhor não nos deu aquilo que merecíamos. Ele quis conceder ao seu povo misericórdia, porque Ele é dono e Ele faz assim. Não é, irmãos, não é assim que devemos ler a Escritura. Deus não é injusto. Você está dizendo que Deus deve a salvação a todos os homens? Claro que Ele não deve a salvação a todos os homens. Mas se Ele é o dono da salvação, então Ele é livre para dar a quem Ele quer. Ou para todos, ou alguns, ou para ninguém. Esse é o problema. Está nas mãos dele. Ele dá a quem Ele quiser. Ou Ele dá para todo mundo, ou Ele dá para alguns, ou Ele dá para ninguém. John Stott disse: a forma de Paulo de defender a justiça de Deus é proclamar sua misericórdia. Ele diz ainda: parece algo inconsistente, mas não é. Simplesmente indica que a questão em si mesmo é mal compreendida, porque a base com que Deus lida com a salvação de pecadores não é a justiça, mas a misericórdia. A base com que Ele lida não é a justiça e a misericórdia. Esse é o fundamento. Uma vez que Ele é justo, Ele age com misericórdia com quem Ele quer. Então a salvação não depende do desejo do homem. Não depende de correr ou de se esforçar. Mas depende da misericórdia. Isso é o que Paulo diz na sequência. É por isso que, por exemplo, João vai dizer: os que nasceram não segundo a carne, nem da vontade do homem, mas nasceram segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que está em jogo aqui, não é a minha vontade.
E ele continua, por favor, volte o texto comigo. Paulo continua dizendo: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ninguém pode acusar Deus de injustiça pelo fato dele estender sua misericórdia apenas àqueles a quem ele escolheu ser misericordioso. Salvação diz respeito à sua misericórdia. Salvação diz respeito ao seu dom, não nossa obra, não nossos direitos, porque não há direito. Não tenho direito. Não há direito. Eu não tenho como buscar esse direito em hipótese alguma. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. O que é chocante, irmãos, não é que Deus não estendeu sua compaixão para todos os homens, mas como que Deus estendeu sua compaixão a alguns. O que é chocante mais ainda, seria o nosso argumento: como Deus nos salvou. Como Deus nos salvou. Como eu fui alvo dessa obra. Como isso pode me alcançar? Essa a questão não é Deus é injusto. A questão é: por que, Senhor? Porque o Senhor se apiedou de mim. Porque o Senhor teve misericórdia de mim. Que razão o Senhor encontrou para isso? Essa é a nossa questão. Nunca a nossa questão é porque o Senhor não salvou todo mundo. É porque o Senhor me salvou. Quem sou eu, Senhor? Que fiz, Senhor? Eu era adorador de ídolos. Eu servia aos falsos deuses. Eu nasci morto nos meus pecados. Eu era inimigo de Deus. Eu era fraco. Eu era ímpio. Ele exigia tanto de mim. Nada eu podia fazer. Aí vem a última parte da sessão, que ele diz: para isto mesmo, Deus, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer ter, de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Isso é uma história. Paulo cita, ele tira os blocos dos versos, mas a história é longa. Mas ele extrai os versos que ele quer usar, mas ele não exclui o contexto, não. Paulo não está aqui jogando, está dando sentidos inovadores, não. Ele está trazendo o contexto com contexto. Assim como foi o caso de Moisés ali. Ele traz o mesmo contexto para que a gente entenda o que está acontecendo ali. Ele faz a mesma coisa aqui, ele traz a história de Faraó. Isso é intrigante aqui, porque veja, irmãos, né, o caso daqui agora se volta para Faraó. E quando ele levanta Moisés como aquele que é o grande legislador de Israel, que em si tinha várias funções e ofícios em Israel, agora ele se levanta contra o arqui-inimigo do povo de Deus, Faraó, e vai lidar com essa distinção. Em Moisés eu lhe ensinei que eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Com Faraó eu vou lhe ensinar que eu endureço o coração de quem eu quero endurecer. E quando eu faço isso, eu faço cair minha própria glória. Agora eu preciso entender o texto. Se nós voltarmos para Êxodo, mais uma vez, que a história começa, nós vamos ler alguns versículos, mas por favor me ajudem aí.
Êxodo no capítulo 4 ao 14, não vamos ler todos, obviamente, mas se nós voltarmos de Êxodo no capítulo 4 ao 14, lembra que o 4 é quando Deus chama Moisés para libertar o povo, e o 14 é quando Deus destrói o faraó e o exército diante do Mar Vermelho. Então eu tenho aqui toda uma história contada nessa sessão, do 4 ao 14. E quando nós lemos o que aconteceu ali, nós vamos perceber uma figura extraordinária. De um lado, a Bíblia nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E você vai encontrar isso, por exemplo, Êxodo 4, 21, está lá escrito: eu endurecerei o seu coração, para que ele não deixe o meu povo ir. Êxodo 4, 21. Deus diz que ele endureceria o coração de Faraó. Você vai encontrar isso no capítulo 7, verso 3. Você vai encontrar isso no capítulo 9, verso 12. Você vai encontrar isso no capítulo 10, verso 1. Você vai encontrar isso no capítulo 10, verso 20 e 27 ainda. Todos esses textos. 7, verso 3, 9, verso 12, 10, verso 1, 20 e 27. Você vai encontrar Deus endureceu o coração de Faraó. Por outro lado, o que é dito aqui? Deus diz que ele endurecerá o coração de Faraó para cumprir o seu plano. Capítulo 9, verso 17 do livro de Romanos. Paulo diz isso, para que Deus revele o seu plano, a sua glória. Por outro lado, nós somos informados também em Êxodo que Faraó endureceu o seu próprio coração. Por exemplo, Êxodo capítulo 8, verso 15. Você abre lá, por favor, esse texto, apenas esse você vai ver. Faraó endureceu o seu coração. Veja, eu tenho por um lado a declaração bíblica de que Deus endureceu o coração de Faraó, e por outro lado eu tenho a declaração bíblica de que Faraó endureceu o seu próprio coração. Você vai encontrar isso no mesmo capítulo 8, verso 19, no mesmo capítulo 8, verso 32. Você vai encontrar isso no capítulo 9, verso 7, no mesmo capítulo 9, verso 17 e 34. Você vai encontrar as mesmas informações. Faraó endureceu o seu próprio coração. O Senhor vai dizer o seguinte, capítulo 9, isso eu preciso ler com vocês, capítulo 9, verso 13 a 18 do livro de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 9, versículo 13 até o verso 18, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortada a terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedra, como nunca houve do Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Para isso que eu te levantei, para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Vamos pensar aqui um pouco, irmãos, não é? Porque logo a primeira impressão é que quando vem aquela pergunta-chave de Paulo, acaso Deus é injusto? A primeira pergunta que vem à nossa mente é o seguinte: Deus poderia simplesmente escolher pessoas boas e dizer o seguinte: olha, dentre todas as pessoas boas eu escolhi algumas. Essas pessoas têm um coração bom, elas são servas, elas ajudam. Então Deus escolheu entre as pessoas boas algumas para salvar. Então parece que Deus está agindo com injustiça, né? Todo mundo é bom e Deus escolheu dentre os bons alguns. E parece que quando você lê o texto de Faraó, à primeira vista, parece que o que acontece?
Parece que Deus pegou o Faraó, que é um homem temente a Deus, e disse: Faraó, eu vou endurecer o teu coração, porque eu quero. E vou fazer de você um homem que me teme, que me ama, que me serve, um homem de coração duro para mostrar minha glória a ti. Não. Pegou dentre os mortos. Pegou dentre os homens que odeiam o seu nome. Porque é assim a realidade de todos os homens nessa terra. Todos nós nascemos mortos. Faraó é a representação do arquétipo do grande rival de Deus. O coração dele é duro. Não é porque, irmãos, Faraó endureceu o coração que ele é completamente inimigo de Deus, mas ele age como inimigo de Deus porque o coração dele é endurecido. O que levou Israel ao cativeiro babilônico? Ezequiel 36 vai chegar a dizer isso. Vai dizer assim: eu vou enviar meu espírito sobre vós e vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu derramarei sobre vós o meu espírito e farei com que vocês obedeçam a minha lei. O coração endurecido, irmãos, o coração duro é da natureza humana. Todos nós temos o coração duro. Todos nós somos com um propósito natural da nossa criação nesse mundo. Nós temos o coração duro. Nós temos dificuldade com as coisas de Deus, de entender, de seguir. O que é então que Deus faz com o Faraó? Deus não diz assim: Faraó, eu vou pegar você com o coração quebrantado e vou endurecer o teu coração. Deus diz assim: porque você é pecador e como pecador você tem um coração duro e você tem se rebelado contra mim, eu vou levantar o meu juízo contra ti. E o meu juízo é: eu vou endurecer o teu coração. Calvino diz: dureza de coração é próprio do pecado do homem. Endurecimento de coração da parte de Deus é juízo de Deus contra o pecado do homem. Deus disse: não haverá mais esperança para você. Eu vou endurecer o teu coração. Não. O Senhor está dizendo claramente isso, irmãos. Faraó, tu vais ser um instrumento nas minhas mãos. Dentre os que têm um coração duro, Israel era um deles. Deus disse: eu vou tirar o teu coração de pedra para os seus eleitos. Ele agiu com misericórdia, mas para com os outros ele levantou seu juízo contra Faraó e disse: eu endurecerei teu coração. Lloyd Jones diz: quando Deus endurece o coração de alguém, Ele não cria a dureza, Ele apenas permite que a pessoa siga o seu próprio caminho. Que ela faça o que ela quer fazer. Interessante. Na vida a gente age assim também. Você tem pessoas que se revelam tão opositoras. E você percebe aquilo, percebe a oposição até da pessoa. Mas você não pode agir ainda. E você nem pode falar muita coisa ainda, até porque ainda não se revelou tudo que a pessoa vai fazer ou é.
Mas só você está vendo, ninguém está vendo aquilo. Aí você deixa. Até que vai chegar o momento que ela vai expor completamente a maldade do coração. O Senhor fez assim, Faraó: eu vou deixá-lo. Siga o desejo do teu próprio coração. O Senhor fez isso em Romanos, no capítulo 1. Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou às suas próprias paixões. Quando Deus endurece o coração de alguém, Ele não cria dureza, Ele simplesmente permite que a pessoa siga o seu próprio caminho, diz Lloyd Jones. Ele diz: Deus endurece aqueles que Ele quer endurecer. E todos aqueles que Ele endurece desejam ser endurecidos. Que coisa interessante. Todos aqueles que Ele endurece, diz Lloyd Jones, desejam ter o coração endurecido. Veja o contrário como é, irmãos. O mundo caiu em pecado, diz, ainda citando Lloyd Jones, o mundo caiu em pecado. Mas Deus colocou um limite, restrição ao homem. Esse mundo seria um completo caos, seria um inferno, se Deus não botasse limites às ações dos homens. Mas no momento que Ele tira as restrições do homem, a influência dele sobre aquela pessoa, aí você tem dureza de coração. Usou de uma imagem dolorosa, uma figura dolorosa. O que aconteceu em Brumadinho? Uma barragem que restringia o avanço daquele lixo. Quando rompeu, soterrou vidas, tudo que estava pela frente. As imagens são estarrecedoras. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez com o Faraó. Abriu as comportas do coração. Depois de ter o seu filho morto no dia em que Deus executou os primogênitos do Egito, em que eles ficaram chorando, e o povo sai, marchando pelo deserto, Deus disse: vou abrir a última comporta. E ali, aquela iniquidade do coração flui e diz: eu vou agora matar Moisés e esse povo. E ele parte feito um louco com seu exército contra Faraó, contra Israel. Estavam vindo a destruição final. Ali o Senhor mostrou sua glória. Ele veio. Israel disse no seu coração e disse abertamente: o Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui agora. Lá vem um soldado, lá vem Faraó, lá vem o seu exército, nós estamos todos perdidos. Calma. É o ato final da história. O mar vermelho se abre, Israel passa e o mar engole Faraó e seu exército. Deus revelou a sua glória ali. Você imagina que esse propósito de Deus, irmãos, você imagina a maquinação infernal, tudo debaixo do domínio de Deus.
mentiras nos tribunais contra Cristo, falsas testemunhas, 2, 3 testemunhas falsas, usando o sistema falso que Deus criou para proteger a mentira, eles usavam para mentir. Eles se levantam, ganham a causa, o coração deles, até que Judas, aquele que estava com ele, que era do diabo, como Cristo na oração de João 17 diz: nenhum dos que tu me deste se perdeu, a não ser aquele que era filho da perdição. Mas ali chega o ato último, quando Lucas diz: o diabo entrou em Judas e ele foi e vendeu Jesus Cristo por 30 moedas. Aquela ação do arqui-inimigo que vem dizendo agora, e Deus está endurecendo o coração deles, e Deus está movendo eles, e Deus está dizendo: esse que era filho da perdição é usado por Satanás para esse fim. E ali vem toda a história. Cristo é ridicularizado na cruz, é zombado, cuspido, humilhado. Aquele ato, Deus estava dizendo: é aqui que eu mostro a minha glória, maior do que eu mostrei em Faraó. Aqui os inimigos se levantaram contra o meu filho, e lá na cruz eu libertei o meu povo da morte eterna. Eles mataram aquele que deu a vida por eles. Deus endurece o coração de quem quer, para mostrar a glória do Evangelho. Vocês certamente têm um coração endurecido, irmãos. Vocês certamente, qualquer um de nós, luta contra o pecado. Nós sabemos que Deus trocou o nosso coração aquele dia, e Ele trata com o nosso coração continuamente. E às vezes nós queremos seguir o nosso próprio coração. E é por isso que no Pacto da Graça há a previsão da disciplina, a previsão da dor, a previsão do cuidado paternal, para que não sejamos destruídos com o mundo, para que o Senhor aflija a nossa alma, para que nós estejamos sempre na dependência dEle, para que nunca nos apartemos dos caminhos dEle. O Senhor vai cuidando do nosso coração. Aí você vem aqui toda noite, você escuta a palavra de Deus toda noite, todo domingo, dia do Senhor, de manhã e de noite. Você ouve o Evangelho, mas você fica indiferente, revelando a dureza do seu coração. Cuidado, irmãos, para que Deus não venha endurecer definitivamente o teu coração. E aí não haverá mais esperança para você. Por isso é hora de você clamar por socorro. Você não vai perguntar: Deus é injusto. Você vai dizer: meu Deus, eu estou perdido. Eu não tenho direito de receber esse cheque de volta. Eu sei disso, diretor. Eu sei disso que eu não tenho direito. É seu direito não me devolver o cheque. A única coisa que eu peço é: seja misericordioso para comigo. Eu sei, Senhor, que
tu tens direito de me mandar para o inferno, porque eu estou morto. O que eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Compadece-te da minha alma. Me socorre, Senhor. Não há força em mim mesmo. Não deixe essa chance, essa oportunidade passar. Não deixe. Não deixe. Agora você que está em Cristo Jesus, você tem uma grande glória do Deus que teve misericórdia de ti quando você era digno do inferno. Ele não te deu o que você merecia. Alegra o teu coração, irmão. Anima o teu coração. Porque se Ele te amou quando você era fraco, inimigo, estava morto, imagina agora que você é filho dele, o que Ele vai fazer contigo. Mas como filho, não brinque de viver uma vida de iniquidade, com o coração cheio de impureza. Não brinque. Porque o Pai Celeste, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele fará com todos aqueles que Ele quer bem, para que nunca se aparte do caminho da salvação. Vamos orar, Senhor. Curva sua cabeça por um instante, por favor. Senhor nosso, obrigado porque o Senhor não nos deu o que nós merecíamos, Senhor. Nós merecíamos o inferno, o Senhor nos deu o céu. Nós merecíamos a morte eterna, o Senhor nos deu a vida eterna. Nós merecíamos viver em Adão, no estado de queda. O Senhor nos deu o príncipe da paz, o segundo Adão, o Senhor de toda a glória, Jesus Cristo, o nosso Redentor. A Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos. Derrama a tua graça sobre o teu povo nessa noite. E salva, Senhor Deus, os teus. Quebra o coração dos que estão de coração endurecido. Esmiuça, humilha e redime aqueles que são teus para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.